A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículos 3 ao 7, diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas na sua angústia, se converteram ao Senhor Deus de Israel, e o buscaram, e o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Mas quanto a vós, esforçai-vos
e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Amém. Há umas semanas atrás eu estava falando sobre avivamento espiritual, e é isso que nós necessitamos em nosso país. Porque na verdade o homem sem Deus, ele é uma pessoa egoísta, e muitas pessoas têm destruído a sua vida por causa do seu egoísmo. Então você vê que a sociedade no geral, ela é caracterizada pelo egoísmo. Ou seja, eu quero apenas as coisas que me beneficiem. Num casamento, as pessoas pensam, bom, primeiro eu quero ser feliz, e depois eu quero fazer a minha esposa ou o meu esposo feliz, e sofrem as consequências, porque o ser humano muitas vezes age egoisticamente, porque não obedece à voz da Bíblia e à voz de Deus. Muitas vezes as pessoas também têm visto, e a Bíblia mostra, que nesse tempo era um tempo de muita injustiça. Tudo isso é consequência de uma semeadura passada e de consequência de atitudes espirituais que pessoas tomaram no passado. Se a sociedade é injusta, é porque os homens são injustos, é porque os homens agem injustamente, é porque os homens tomam caminhos que a Bíblia diz que eles não deveriam tomar e sofrem as consequências daquilo que eles estão plantando. Há muita falta de integridade no coração das pessoas. Integridade é uma palavra que a Bíblia diz que é ser completo, ser total. Quando nós somos íntegros diante de Deus, nós estamos dizendo a Ele que todo o nosso coração, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, na totalidade da nossa vida, nós estamos nos dispondo a seguir aquele caminho. Isto é ser íntegro, é ser inteiro, é ser total. E muitas vezes a sociedade, ela é governada por um espírito de falta de integridade nos negócios, falta de integridade nas relações comerciais, falta de integridade dentro da família, com os filhos, com a esposa, com o amigo. Em toda parte de nossa sociedade, a falta de integridade é vista a olhos nus quando você vai lidar com as pessoas. Muitas vezes eu fico espantado, porque eu sou pastor, eu estou acostumado a estar muito com os irmãos, a minha vida é orar, e é ler a palavra, e estar com os irmãos, e orar com os irmãos, e estar com o povo de Deus, e muitas vezes eu vou tratar de negócios, eu vou tratar alguma coisa com uma pessoa que não ama a Deus, e que não teme ao Senhor, e eu vejo que se aquela pessoa puder, ela vai fazer alguma coisa para tomar vantagem, para me passar para trás, porque muitas vezes falta integridade no coração do homem, falta integridade no coração das pessoas, e muitas vezes esta falta de integridade acaba atingindo até mesmo pessoas dentro da igreja, que têm um coração duplo, quando não deveriam ter um coração assim. As pessoas mostram uma certa integridade, digamos, aparência de integridade, mas lá no fundo do seu coração elas não são realmente íntegras. Elas mostram uma capa de alguma coisa que elas querem impressionar as outras pessoas, querem impressionar a sociedade, querem impressionar o seu próximo, querem impressionar a sua cultura. Na verdade, nós somos pessoas que podemos, ao receber um passe de ônibus por engano, irmos lá e devolvermos aquilo, mas muitas vezes não somos íntegros em coisas que a Bíblia diz que nós devemos ser íntegros, e a sociedade sofre porque não é íntegra, as pessoas sofrem porque não são íntegras, o homem sofre porque ele age de uma maneira errada e sofre as consequências da sua falta de integridade e a falta de temor a Deus e a falta de obediência à palavra. Se você for ver, a mentira é uma coisa tão comum que as pessoas mentem e de tanto mentir acabam acreditando na sua própria mentira e fazendo da sua própria mentira uma verdade para ela, mas que aos olhos de Deus aquilo é uma mentira, aquilo está errado, aquilo está fora do plano de Deus para a vida da pessoa. A Bíblia diz no versículo 3 qual era a raiz dos problemas. Primeira coisa, a Bíblia diz que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Este começa o problema, aí está a fonte do problema. As pessoas sofrem porque estão sem o verdadeiro Deus. A Bíblia não diz aqui que eles estavam sem religião. A Bíblia não diz aqui que eles estavam sem igreja. A Bíblia não diz que eles não iam ao templo, pelo contrário. Eles iam ao templo. Eles tinham religiões, a sua religião, eles tinham festas, eles celebravam,
eles cantavam, eles tinham coro, eles tinham instrumentos tocando, eles tinham pessoas celebrando a Deus, eles tinham sacerdotes. Mas a Bíblia diz que a pessoa pode ter todas estas coisas e ainda assim não conhecer ao Deus verdadeiro. A pessoa pode ter a sua religião e ainda assim não ter um encontro com o Deus verdadeiro. E todos os problemas que Israel estava passando é porque a nação estava longe de Deus e não estava servindo ao Deus verdadeiro, meu amado. Esta é a raiz do problema, a raiz número 1. Então muitas vezes, meu amado, o homem tem sofrido porque ele não conhece o Deus verdadeiro. Israel estava sofrendo porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. É por isso que o divórcio aumenta tanto, é por isso que as famílias são tão destruídas, é por isso que os filhos estão nas drogas, é por isso que as crianças estão abandonadas, é por isso que há injustiça social, é por isso que as pessoas têm tantos problemas e tantas crises, é por isso que as pessoas estão deprimidas e muitas vezes querem se suicidar porque não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E quando essas pessoas conhecerem o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, a alegria vai entrar em seu coração e inundar a sua vida e fazer destas pessoas novas pessoas, a ser diferentes. A Bíblia diz segunda coisa, a segunda razão é que Israel esteve por muito tempo sem sacerdote que ensinasse. Eles tinham sacerdote, mas os sacerdotes não ensinavam. Os sacerdotes eram mercenários, os sacerdotes estavam interessados em ganhar dinheiro, os sacerdotes estavam interessados em seu próprio bem-estar, não eram pastores verdadeiros. Deus levantou profetas como Jeremias e como Ezequiel, dizendo: eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração, pastores que apacentem as suas vidas, pastores que ensinem o caminho reto, pastores que ensinem o caminho da verdade. Meu amado, nós precisamos orar: Senhor, levante pastores segundo o teu coração, levante profetas a esta nação, levante pessoas que levem esta nação aos pés da cruz, levante pessoas que preguem o evangelho como ele é na verdade, sem compromisso com homens, com pessoas, com negócios, com nada. O povo estava sofrendo porque não tinha a palavra. E quando não se tem sacerdote ensinando, vem sofrimento sobre a vida das pessoas. Você acha que Deus tem prazer em ver tantas pessoas sofrendo? Você acha que Deus tem prazer em ver pessoas fazendo despachos nas florestas? Você acha que Deus tem prazer em ver animais sendo sacrificados? Você acha que Deus tem prazer em algumas vezes até ver crianças serem sacrificadas? Você acha que Deus tem prazer em pessoas andarem com cruzes pelas costas, pensando: bom, eu vou fazer um sacrifício, eu vou conquistar alguma coisa, e aquelas pessoas arrastam-se pelo chão e sobem escadas e arrebentam o seu joelho, e arrebentam o seu corpo, e castigam-se a si mesmos, pensando: eu vou conseguir alguma coisa de Deus, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo já pagou todo o preço para nós, e que Ele nos dá hoje tudo pela sua graça, e que nós não precisamos fazer nada a não ser recebermos o Senhor, e que Ele está sendo favorável para nós, e que a sua misericórdia sobre as nossas vidas não tem fim. Mas eu vejo que o coração de Deus muitas vezes se entristece quando Ele vê o homem andando por estes caminhos, andando por caminhos que não são os seus caminhos, porque não há sacerdote que ensine o caminho certo, não há voz que diz: olha, esse caminho está errado, este caminho vai levar você à morte. A Bíblia diz que ao homem há caminhos que parecem que são direito, mas que no final vão ser caminhos de morte. Meu amado, há muitas pessoas que pensam que estão indo para o céu, mas não estão indo para o céu. Há muitas pessoas que pensam que basta ser bonzinho, basta não matar, não roubar, basta ter o seu trabalho e sustentar a sua casa, e isto é suficiente para ir para o céu. Mas a Bíblia é clara que nenhum caminho leva para Deus, só Jesus é o caminho que leva para Deus. Não há um outro meio de se chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Não há um outro livro que nos ensine o caminho correto a não ser a Bíblia. Então, meu amado, muitas vezes as pessoas sofrem porque elas estão sem sacerdote que os ensine. E a Bíblia diz que Israel esteve por muito tempo também sem a lei verdadeira. Meu amado, e quando não há a palavra, quando não há a verdade, quando não há as escrituras, a nação sofre, a nação perece, porque não há justiça. Você tira Deus de uma sociedade, aquela sociedade se torna injusta. Você tira Deus de um lugar, aquele lugar se torna sem esperança. Você tira Deus do coração dos homens, você tira a Bíblia. A igreja tirou a Bíblia na mão das pessoas por mais de 1000 anos, que foi chamada a era das trevas na história da igreja. E a Bíblia não era lida nos púlpitos da igreja, a Bíblia tinha apenas em latim, ela era amarrada
amarrada com uma corrente nos púlpitos, no chão, e ela ficava ali empoeirada. O povo não tinha acesso às escrituras, o povo fez todo tipo de barbaridade, o povo fez todo tipo de coisas que desagradavam a Deus. Quando as pessoas não têm a palavra, eles andam por caminhos que não deveriam andar, e sofrem sofrimentos que não precisavam sofrer, e colhem coisas ruins que não precisavam sofrer. Esta é a razão de muitas vezes há tantas calamidades e tantas tragédias, não porque muitas vezes as pessoas não querem achar o caminho, mas muitas vezes não há quem pregue a eles o caminho, e ele não sabe que caminho seguir, ele não sabe que caminho tomar. Você vê, a Bíblia diz aqui no versículo 5 e 6, naqueles tempos não havia paz, nem para os que entravam e nem para os que saíam, mas havia muitas perturbações. Uma nação despedaçava outra nação, uma cidade contra outra cidade. Isto me cheira a violência, isto me cheira a aumento de criminalidade, isto me cheira a aumento do ódio, isto me cheira a aumento de guerras, porque não conheciam a Deus, então não tinham paz, não conheciam a Deus, então tinham muitas perturbações, e não conheciam a Deus, então se entravam em muitas lutas, em muitas guerras, e não conheciam a Deus, e tinham todo tipo de angústia. Meu amado, será que não são estas coisas que nós estamos vivendo em nossa época também? Eu tenho ido muitas vezes na casa de todo tipo de pessoas. Muitas vezes eu tenho visitado pessoas que são riquíssimas, que você poderia olhar para ela e falar: esta pessoa tem tudo para ser feliz, ela tem carro importado, ela tem uma mansão, ela tem muitas coisas, tem uma família numerosa, ele é um homem bem sucedido nos seus negócios, aparentemente é uma pessoa feliz, mas ele não conhece o Deus verdadeiro, então lá no fundo do seu coração não há paz, então ele vive muitas perturbações. Muitas vezes quando ele vai dormir, o seu coração está triste, porque ele não conhece o verdadeiro Deus, ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece a justiça de Deus, então não tem paz em seu coração, então tem amargura em seu coração, então sofre muitas perturbações em sua vida. Meu amado, milhares de reais têm sido gastos com analistas, milhares de reais têm sido gastos lá num escritório, num consultório de alguém que está desesperado, milhares de reais têm sido gastos por pessoas que estão clamando, querendo ajuda, querendo sair da angústia, querendo sair da perturbação que ela está. Muitas vezes elas não sabem o caminho, elas não conhecem a Deus, elas não conhecem a Bíblia, elas estão morrendo sem Deus, elas estão morrendo sem Cristo. Meu amado, as consequências vêm sobre a sociedade e sobre a vida das pessoas. Frequentemente liga para nosso escritório pessoas desesperadas. Os pastores que estão aqui sabem disto. Muitas vezes de noite alguém está aí no escritório e alguém liga falando: olha, eu vou me matar, eu não aguento mais viver, eu não aguento mais esta vida. Isto é uma coisa comum acontecer. Uma vez, quando nós começamos há 3 anos atrás a passar os nossos cultos pela televisão, uma pessoa estava em São José dos Campos, e ela levantou-se naquela manhã, e ela pegou a sua arma, pegou o seu revólver, e falou: eu não aguento mais esta vida, a minha família está destruída, o meu coração está destruído, eu estou falido, eu não tenho saída, eu não sei para onde ir. E ele colocou o revólver na sua pasta, ele pegou a sua pasta naquela manhã de sábado, ele saiu do seu quarto decidido, e ele foi. Quando ele chegou na sala, a televisão da sala estava ligada, e ali eu estava pregando a palavra, e apareceu os irmãos cantando e louvando a Deus, e ele disse que ele ficou preso ali na tela da televisão, e aquele homem começou a ver que havia alguma coisa diferente, que havia esperança para o seu coração, que havia esperança para a sua vida. E então ele telefonou para cá e falou: olha, eu sou uma pessoa deprimida, eu estou tão triste, eu estou tão abatido, eu estou com um revólver aqui para me matar, vocês têm uma palavra diferente? Eu vi pela televisão, as pessoas estão rindo, as pessoas estão alegres, as pessoas estão dançando, alguns estão chorando, mas é um choro diferente, é um choro de alegria. Eu preciso disso também em minha vida. Então acho que o pastor Carlos ou alguém orou por ele, e mandamos uma Bíblia para aquela pessoa, e telefonamos para um pastor daquela cidade: por favor, acompanhe esta pessoa. Meu amado, o homem está sem Deus, o homem não tem paz porque ele não tem Deus, o homem tem aflições muitas vezes em sua vida, ele não consegue encontrar uma saída, porque ele não consegue encontrar a Deus, porque muitas vezes não há ninguém que lhe pregue a palavra de Deus, ou um Deus vivo e um Deus verdadeiro, e sofre estas consequências.
Muitas crianças estão nas ruas abandonadas. Nós temos lá a casa lá para as crianças, com mais, eu não sei, 40 crianças de rua lá. Você vai ver que a maior parte dos casos daquelas crianças é porque o seu pai bebia demais, é porque a sua mãe bebia também, é porque eles maltratavam, porque eles queimavam seus filhos no fogo, é porque eles punham comida em brasas na boca da criança para queimar a língua. Meu amado, homem faz estas coisas porque ele não tem Deus no seu coração, ele faz estas coisas porque ele não conhece o Deus verdadeiro, ele precisa ser liberto, ele precisa ter um encontro com Deus. E esta situação era a situação que havia lá em Israel, antes do rei Asa, que foi colocado por Deus ali sobre aquela nação. Resultado, caos. A nação estava em caos, caos social, caos moral. Quando as pessoas não têm Deus, elas aceitam todo tipo de imoralidade. Esta semana eu recebo revistas, dessas revistas semanais em minha casa, mas infelizmente eu pego a revista e eu e a minha esposa aos sábados, quando as revistas chegam, nós vamos recortando e arrancando páginas da revista, porque muitas vezes é uma revista de informação, mas aparece uma mulher nua, aparece cenas imorais e a gente rasga e joga no lixo, porque aquilo nós não queremos lá dentro da nossa casa. Então, quando as pessoas não têm Deus, elas não conseguem ver, elas não conseguem ser puras, elas não conseguem ser íntegras, elas não conseguem ser retas. Muitas vezes elas até pensam, bom, nós queremos ser retos, mas eles não conseguem ser. Você vê um dos problemas que tem aí hoje, o acesso pela internet. Você vê que um dos problemas do governo nos Estados Unidos é controlar o uso da pornografia lá na internet, porque o homem quer lançar coisas e na verdade por trás do homem o diabo quer lançar imoralidade e lixo e mais lixo na mente das pessoas, porque ele sabe que ele lançando lixo na mente das pessoas, ele vai conseguir destruir as famílias. E você destrói uma família, você destrói um país, você destrói um pai de família, você destrói filhos, você destrói crianças, e Satanás está atrás das nossas crianças para destruí-las, meus amados. O problema é espiritual, o problema é de um inimigo que quer destruir a nação, o problema é que o diabo quer destruir as nossas casas, o problema é que o diabo quer destruir as casas das pessoas, o problema é que o diabo quer dividir os casamentos. Aquele pai, aquele homem que um dia chegou diante de um altar e fez uma promessa, e falou para aquela moça cheia de sonhos, e falou para ela, olha, eu prometo ser fiel a você até a morte, e ouviu dela também, eu prometo ser fiel com você e ser fiel a você até a morte. Mas 6 meses depois eles estão com problemas, eles não sabem como solucionar os seus problemas, eles não conhecem o Deus verdadeiro, eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem os princípios das Escrituras. Então eles chegam à conclusão, nós temos que procurar um advogado, nós não aguentamos mais viver juntos, nós não aguentamos mais, eu não aguento mais o teu temperamento, eu não aguento mais esta situação. E muitas vezes isto gera espancamento aos filhos, muitas vezes isto gera blasfêmias lá dentro de casa, muitas vezes isto gera vozes altas, gritos, berros com crianças, espancamento aos filhos e tantas coisas. O inimigo está agindo porque ele quer destruir uma nação, porque ele quer destruir uma vida, porque ele quer destruir uma sociedade. Meu amado, e muitas vezes isto acaba acontecendo até mesmo dentro da casa de pessoas que se dizem cristãs, que não fecham a porta para o adversário.